desejo de controle, de pôr ordem no caos, na incerteza, na insegurança. Isso é uma síndrome moderna, né? Instituições como a academia, a imprensa, que deveriam ser laboratórios de ideias, se tornam alfândegas intelectuais. São margens nos grupos, tanto progressistas quanto conservadores, que ainda se reivindicam portadores dessa tradição da liberdade de expressão. Olá, Aristóteles definiu o ser humano como o animal que fala, para o bem e para o mal. Os cristãos chegam a venerar o Verbo de Deus feito carne e acreditam que ele foi, como todos somos, tentado pelo pai da mentira. As palavras estão na origem de tudo que amamos na civilização, mas também dos crimes mais horrendos, sejam elas proferidas em cavidades da consciência individual, ou em maquinações entre comparsas, ou para inflamar multidões. É natural que as sociedades esperem de suas autoridades a supressão das falas perversas e a difusão das edificantes. Mas, há uns 300 anos, alguns pensadores começaram a ventilar uma ideia que, como sugeriu o jornalista Jonathan Rauch, foi talvez a mais eficaz que os seres humanos já tiveram e também a mais contraintuitiva. A de que os governos deveriam não só tolerar falas errôneas, repugnantes, blasfemas ou subversivas, mas protegê-las, porque quando são ouvidas, disputadas e contestadas a céu aberto, nos ajudam a encontrar mais rápido a verdade e aprofundá-la, a nos fortalecer individualmente e a cooperar coletivamente, a tolerar diferenças, desmoralizar preconceitos e galvanizar o pluralismo. A criminalização de discursos ofensivos, longe de dissuadir os intolerantes, viraliza seus rancores, incentiva o autoritarismo e sufoca conversas sadias. A aposta desse liberalismo epistêmico, analogamente à do liberalismo político e do econômico, é que as decisões devem ser distribuídas por redes sociais com um mínimo de autoridade e controle centralizados. Em defesa dessas ideias insólitas, os apologistas liberais lembram que antes só havia autocracias no mundo e 90% das pessoas viviam na extrema pobreza. Hoje, metade da população mundial vive em democracias e menos de 10% é miserável. Em meados do século XX, as Nações Unidas consagraram a liberdade de expressão como um direito humano universal. E, no final, a internet surgiu, augurando uma era de ouro de manifestações individuais e debates livres de controles hierárquicos. Mas, nas mãos de regimes totalitários, as redes digitais se transformaram num aparato de repressão e manipulação inimaginável nos sonhos mais selvagens de Hitler ou Stalin. Se nas democracias a censura à imprensa foi desmoralizada, cresce o clamor pela tutela estatal contra discursos preconceituosos. As redes digitais tornaram-se instrumentos de coerção social por vanguardas políticas, sejam populistas de direita disseminando desinformação e teorias conspiratórias, sejam elitistas de esquerda exigindo conformidade aos seus dogmas, e a liberdade de expressão nunca foi tão ameaçada por aquilo que os primeiros pensadores da democracia mais temiam: a tirania da maioria. Para discutir a história, os dramas e desafios da liberdade de expressão, convidamos Diogo Costa, mestre em ciência política pela Universidade de Colômbia e presidente da Foundation for Economic Education, Eduardo Wolff, professor de filosofia da Universidade de Brasília e pesquisador da cátedra Unesco Arcai sobre as origens do pensamento ocidental, e Fernando Schiller, professor de ciência política do INSPER e pesquisador da cátedra Palavra Aberta sobre liberdade de expressão e de imprensa. Eduardo, podemos nos instalar num momento fundante para a nossa história hoje, na Grécia Antiga, a democracia ateniense, como ela concebia a liberdade de expressão e como esses ideais, uma segunda pergunta, entram em conflito com a morte desse primeiro mártir da filosofia e da liberdade de expressão, que foi Sócrates. Basicamente, nesse período do século VI para o século V a.C., é que se consolidam, então, duas palavras que vão gradativamente ingressar no vocabulário e se consolidar no vocabulário nessa virada. A primeira palavra é a palavra isegoria. Esse vocabulário do direito a uma espécie de equidade, de voz igual na praça pública, ainda antes que nós vamos chamar de democracia. O vocábulo democracia só vai se consolidar lá por volta de 440 a.C. A isegoria é uma das formas do discurso livre do mundo grego antigo. E ela pode ser traduzida exatamente assim: a igualdade de discurso público, uma condição de poder falar publicamente, sobretudo em coisas que estavam se consolidando nas poleis do século VI para o século V, que são as assembleias. Mas há uma outra forma de discurso livre que os gregos manifestavam no século
século V, em particular, que não diz respeito a essa ideia de uma manifestação no espaço político, espaço da Assembleia. Que outra palavra é essa, a palavra parresia. A palavra parresia contém no seu prefixo paz, tudo, todos, né? A ideia de uma espécie de licença para tudo dizer, uma liberdade para tudo poder expressar. E ela, ao contrário da primeira, vocábulo alegoria, ela está mais tradicionalmente associada à noção de uma liberdade individual e manifestação franca do discurso. Você pode dizer tudo o que você pensa, você pode manifestar tudo aquilo que você efetivamente quer. Isso não quer dizer que os gregos tenham vivido à altura esse ideal de liberdade de expressão, de liberdade do discurso. Tá? Porque ainda que nós encontremos, e de fato encontramos, especialmente nas manifestações literárias, como por exemplo, na comédia, em Aristófanes, muitas figuras públicas e intelectuais tiveram uma relação tensa com a polis, com a cidade-estado, com a cidade grega. Tá? Por exemplo, sendo perseguidos ou foram condenados por alguma coisa como impiedade. E aí eu chego a segunda questão, que é o Sócrates, é o exemplo mais célebre e notório desse tipo de figura que exerceu a liberdade para o discurso. Sócrates, ao fazer isso, portanto, como nós sabemos, gerou uma série de tensões com parcelas da elite política ateniense, da democracia restabelecida após o golpe oligárquico e após a experiência dos 30 tiranos. Sócrates vai ser julgado em 399, condenado à morte, e as acusações contra Sócrates, a de ter introduzido deuses, a de virtuar a juventude, de promover outros deuses no lugar daqueles que eram os deuses da cidade, pode ser vista, e tradicionalmente é vista, como uma manifestação de um certo pendor autoritário da democracia ateniense, justamente calando uma voz. O ponto que vale a pesar, no entanto, é que a posição dos intelectuais na Grécia Antiga relativamente a essa liberdade de pensamento e a toda a esfera da liberdade no mundo antigo, é uma relação ambígua. Platão chega a estabelecer no seu último livro, As Leis, uma legislação extremamente rigorosa, controladora, contra o que ele chamava de a categoria, o discurso de coisas ruins, más palavras, as más ideias circulando, que não deveriam circular. E o próprio Aristóteles, no capítulo 17, no livro 7 da Política, vai ser extremamente incisivo em dizer que não é qualquer discurso que poderia passar, porque assim que palavras ruins, ideias ruins, esse vocabulário chulo, essas manifestações vulgares também se dessem no plano do discurso, elas poderiam ocorrer também nas ações. Fernando Schiller, eu vou fazer um salto de 2000 anos e fazendo uma simplificação selvagem aqui do que foi a história da civilização ocidental desde do final do Império, da Antiguidade, né? O cristianismo vive essa transformação de mártires a inquisidores, quer dizer, ao longo do final da Antiguidade ao longo da Idade Média, é uma história de uma seita judaica periférica que se transforma na religião oficial do Império e depois o poder hegemônico dominante do ponto de vista cultural, político também na Europa. Mas no início da modernidade você tem mudanças ali sísmicas, né? O humanismo renascentista, os protestos de Lutero e outros reformadores religiosos, e tudo isso turbinado por uma nova tecnologia revolucionária que é a invenção da imprensa, né? Como essas mudanças vão transformar os paradigmas sobre liberdade de expressão e iniciar ali uma nova era? Você tem uma explosão na Europa de um fato novo, de um fenômeno novo, ou pelo menos pela escala, né? Que é a explosão da diversidade de visões. Isso não nasce como um valor, a ideia de que, bom, a partir daqui nós temos que tolerar quem pensa diferente, né? Isso nasce como um modus vivendi. A ideia da liberdade de expressão no mundo moderno, ela nasce primeiro como uma espécie de possibilidade de coexistência, a possibilidade de uma coexistência entre seitas, né, que pensam de maneira muito diferente, né, e que de alguma maneira terão que conviver, terão que suportar umas às outras, né. Mas você não tem um conceito que dê conta da diversidade de ideias, muito menos da tolerância que vai desenvolver ao longo do tempo, né. Tem um episódio
parece muito característico, né? Onde é que nasce, se perguntar assim, onde é que nasce a ideia moderna da liberdade de expressão? E foi quando você tem o domínio de Calvino em Genebra, você tem a execução do Michel Servet. Era um teólogo, e por algum desses acasos históricos, ele acaba passando por Genebra em 1553, o Calvino encontra com ele, acaba fazendo uma denúncia, enfim, ele acaba sendo queimado na fogueira. E aquilo chocou uma certa comunidade teológica, e um desses intelectuais que assistiu à condenação que acompanhou a condenação do Servetos, logo meses depois, chamado Sebastian Castelli, escreveu aquele que é considerado o primeiro livro de fundamentação da ideia da tolerância moderna, né? Chama Sobre os Hereges, né? Onde ele desenvolve o argumento segundo o qual não serão os hereges aqueles com quais nós discordamos, que nós discordamos, né? Então, a partir dali, ele desenvolve, e aí uma disputa que foi objeto depois de um livro que é um pouco literário, assim, do Stefan Zweig, Stélio versus Calvino, quer dizer, que são dois veios modernos, o dogmatismo teológico de um lado e digamos assim, uma certa sensibilidade à tolerância, à diversidade de ideias, ao pluralismo, enfim. Essa é uma discussão que nasce exatamente com alguns conceitos assim, que surgem já na obra do Castelli, né? E assim, um certo ceticismo em relação ao dogma, né? A ideia, uma certa desconfiança em relação à religião institucional, a ideia de que qualquer um está titulado a pensar e divergir, portanto formular alguma tese teológica. Então, e, enfim, isso vem evidentemente do movimento da Reforma, né? Quando há uma espécie assim, de respeito ao direito de consciência, né? Então ali nesse momento, entendeu, de meados do século XVI, você pode encontrar a explosão dessas ideias associadas à liberdade de expressão, ainda muito primitivas na Europa, mas que vão produzir os seus resultados, né? E vão ser consolidados ao longo do tempo. Perfeito. Diogo, o Fernando falou em uma explosão, e essa civilização moderna que nasce ali no Renascimento e na época da Reforma, ela tem os seus momentos de convulsões, né? Ou mais exatamente o século 17, 18, revoluções que promovem uma destruição criativa, a Revolução Inglesa estabelecendo ali, consolidando o poder do parlamento, a Revolução Francesa iniciando a aniquilação de todo o universo feudal do Velho Mundo, a Revolução Americana que inicia esse experimento da República Democrática. Como essas revoluções alteram as ideias e normas ocidentais em torno à liberdade de expressão? A explosão é uma palavra boa, né? Porque tem uma explosão cambriana de ideias que acompanham essas revoluções modernas, né? Que inauguram a modernidade de algumas sociedades. Mas elas são muito diferentes, né? Entre si. Os americanos eram mais céticos com relação ao poder, e a liberdade de expressão, que se torna consagrada na primeira emenda da Constituição, é uma barreira contra o governo, uma barreira contra a tirania, uma proteção do indivíduo contra o Estado. Já os franceses, que também consagram a livre expressão na sua declaração de 1789, eles já veem a livre expressão mais como um instrumento de reconfiguração da sociedade. Portanto, é mais fácil de ser suprimido por motivos de Estado, né, para o bem da Revolução. E na Revolução Americana também existe um apelo à liberdade natural, que essa tradição também que o Schiller falou, que vem de John Locke, dos Levelers, né, desde a Revolução Inglesa. Então, a ideia de uma lei natural que a Constituição acaba reconhecendo um limite ao poder do governo, uma desconfiança, um ceticismo desse poder estatal, e o discurso político, não tanto como uma arma de reconfiguração social, como nos franceses, mas como de resistência, muda, eu acho, que a forma como a democracia moderna passa a contemplar o arbítrio estatal e a liberdade de expressão. Podemos falar um pouco agora sobre o ideário, a articulação intelectual dos princípios da liberdade de expressão, porque
pensamentos, reflexões sobre liberdade de expressão, como a gente já falou aqui, existem em todas as épocas, em todos os lugares, mas especialmente após o Iluminismo, depois dessas primeiras articulações, John Locke, John Milton, que o Fernando citou, no século XIX você tem ali uma consolidação, um adensamento intelectual em torno à ideia de liberdade de expressão, especialmente um personagem central aqui na nossa história, que é o John Stuart Mill. Então, se a gente puder começar, se alguém puder resumir os argumentos do John Stuart Mill contra a censura. Primeiro deles, ele acho que tem uma pergunta, para resumir assim, de uma pergunta, né? Por que, afinal de contas, uma sociedade deve proteger o erro? Né? Porque, no fundo, quando a gente discute liberdade de expressão, sempre tem essa discussão, né? Bom, se a gente sabe que o erro é erro, se não tem um comitê de cientistas, tem a OMS, tem algum organismo, sei lá qual, tem um tribunal, tem os cientistas, tem as universidades. Por que se a gente sabe que é certo, por que permitir o erro, né? Então, sim, vamos lá. O John Stuart Mill tenta responder essa pergunta. O primeiro argumento que ele dá é que, bom, o erro pode se mostrar verdadeiro depois. Então, eu preciso garantir o erro, porque vai que o erro não era errado, vai que o erro era certo. Depois, isso aconteceu muito na história, né? Esse é um primeiro argumento dele. O segundo, assim, muitas vezes, frequentemente, o erro e a verdade, eles vêm misturados. Eu me lembro sempre aquela... Imagina, você vai minerar ouro, né? Então, você não encontra o ouro purinho ali, você encontra o ouro misturado com outras pedras, né? Então, você tem que te separar um pouquinho o que é pedra, o que é pedregulho, o que é ouro. O ouro, desculpa, a verdade e o erro vem misturado. Então, o debate político, é a esquerda e a direita. Então, você pode dizer assim, a esquerda está sempre certa ou a direita está sempre certa. Não é bem verdade isso, né? Isso funciona no mercado, funciona na academia, no debate público de maneira geral. Então esse é um outro argumento dele. Então cuidado quando você jogar uma ideia errada fora, mas ela está 100% errada ou tem alguma pepita de ouro ali que você pode de alguma maneira aproveitar. O outro ponto dele é o seguinte, mesmo que o erro se mostre errado depois, ele desafia a verdade. Ele tira a verdade da zona de conforto, né? Se eu dissesse, tem algumas verdades que não podem mais serem contestadas. Por quê? Porque elas são verdadeiras. E a gente vai eliminar todos os erros, porque tudo que for contestação é erro. Então eu crio um dogma. Então o erro, eu gosto de usar a expressão para definir o Mill, né? O erro obriga a verdade a ser melhor. Ele obriga a verdade a melhorar. Não é à toa que aí tem uma conexão óbvia com o marketplace of ideas. É como uma empresa, né? Você tem uma empresa no mercado, você diz, não, agora você tem um monopólio desse mercado. Ninguém vai desafiar você. Bom, aí pifa a empresa, né? Daí ela perde eficiência, vira um monopólio. E assim por exemplo. Mesmo os professores, os funcionários, os profissionais, sei lá, os cientistas, você tem que ser desafiado. Você tem que estar no marketplace aberto, você tem que estar na arena. Por isso que eu digo, um dos argumentos centrais da liberdade de expressão moderna é o argumento agonístico. Né? Você tem que estar no agon. Isso tem nos gregos, a Eduardo pode contar muito sobre isso, que é do agon grego, a competição. A competição é fundamental para a excelência, no sentido. E isso está lá no John Stuart Mill. Você tem que manter o mercado aberto. Mesmo, e por último, você só tem como proteger um princípio se você, vamos dizer assim, se você proteger a pior hipótese, né? Admitida por esse mesmo princípio. A única maneira que eu tenho de defender todas as ideias, a verdade das ideias, é proteger o direito à pior das ideias, porque todas as outras são melhores do que a pior, né? Porque esta é a pior. Logo, então eu defendo todas porque eu defendo a pior. No mundo de incerteza, onde eu no fundo não sei qual é a ideia verdadeira, eu não sei quem é o dono da verdade, não tenho o dono da verdade, para mim, então, eu tenho que proteger todo o marketplace of ideas, eu tenho que proteger o pior, porque protegendo o pior, eu defendo todo o leque, né, das ideias, porque todas são melhores do que a pior. Isso está num filme que eu adoro citar por aí, alguém já me viu citando, que é o Povo contra Larry Flynn, onde ele diz, olha, eu sou o cara que sou o pior dos americanos, o Larry Flynn. Mas se a Constituição americana protege a mim que sou pior, ela protege a todos vocês que são melhores do que eu, que sou pior. Né? E só para fechar, né, o Oliver Holmes, quando fez a sua famosa interpretação da primeira emenda americana em 1919, o Clear and Present Danger, que é, na minha opinião, a melhor síntese de proteção da liberdade de expressão institucional da primeira emenda americana, eles só vão reduzir o espaço de subjetividade, só vão reprimir ideias que clara e imediatamente ofereçam risco. Ele estava lendo John Stuart Mill, estava lendo John Stuart Mill, porque esse princípio está no Liberty. Agora, Eduardo, Diogo, só que a gente pode ouvir ainda mais, desenvolver esses argumentos liberais, porque no que o Fernando falou, aparece muito claramente a importância da liberdade de expressão
para a busca pela verdade. Mas, ao mesmo tempo, esses intelectuais liberais vão dizer assim que uma máxima liberdade de expressão também é propícia ao desenvolvimento da humanidade individual de cada pessoa, das suas capacidades, é propícia a um bom governo, é propícia a uma sociedade plural, o que nem sempre é muito evidente, né? Como esses pensadores defendem essas ideias? Marcelo, eu queria, antes de o Diogo nos explicar isso, queria só chamar a atenção para dois aspectos que me parecem muito interessantes no próprio John Stuart Mill. O primeiro deles é esse aspecto que o Fernando destacou com relação a essa busca da verdade. Tá? Quer dizer, no contexto que já havia sido mencionado pelo Diogo, tá? De um vocabulário, uma semântica do ceticismo, que a modernidade introduz, por contraste com tudo aquilo que eu havia dito a respeito do mundo grego antes, tá? Nesse universo, o John Stuart Mill tem um aspecto que me parece ser frequentemente negligenciado, que é o seguinte: a insistência do John Stuart Mill de que o seu argumento é um argumento epistemológico, entre outras coisas, isto é, em vista da possibilidade de que nós conseguimos, efetivamente, por a verdade, nós precisamos que os discursos sejam livres e possam ser exercidos livremente, é um aspecto que eu acho muito importante destacar. Porque tanto a palavra que Fernando utilizou quanto a palavra que o Diogo utilizou é o vocábulo do ceticismo, para você ter ressalva, você, digamos assim, manter uma atitude saudável de não aceitar dogmaticamente qualquer coisa que seja imposta, o que é diferente de uma outra questão, tá? Poderia ser adaptada também ou a uma tente cética, ou a algo que a gente chamaria modernamente de relativismo, também tem suas raízes na antiguidade grega, tá? Que é a atitude, ou bem de julgar, não é possível determinar a verdade de qualquer coisa, isto não é a atitude do Mill, ou bem a atitude de dizer que não há verdade alguma para ser determinada, também não é a atitude do Stuart Mill. Tá? 2 pontos eu encerro. A maior parte dessas questões que provocam as polêmicas, elas giram em torno de questões de natureza ou transcendental, metafísica, uma certa compreensão da totalidade da existência, do mundo, causas últimas, etc. e tal, e, portanto, nos leva para essa questão de fé, tá? Ou bem elas giram em torno de questões de moralidade, de tratamento, de um universo de valores sobre como devemos viver, como devemos nos comportar, que coisas devemos julgar como boas na vida. É no entorno dessas questões que gira essa ideia de você saudável o ceticismo e dizer que está mal, tá? Não é bem assim, né? Diogo. Vou aproveitar para fazer um remix também aqui entre alguns pensadores e ver que existia em John Stuart Mill também um processo de eudaimonia, né, de florescimento humano por meio da palavra e da expressão, né? Ou seja, a expressão sendo uma base para a realização plena da personalidade humana, da felicidade humana. E eu acho que isso encontra um respaldo nos liberais, que vem nessa tradição depois, que entendem a liberdade de expressar não apenas como um privilégio, mas um processo do qual nós nos tornamos quem somos. Existe essa visão no Loren Lomaski, né, que ele fala que a personalidade humana ela se realiza por meio de projetos que nós realizamos. E a expressão humana é a matéria-prima de projeto, né? E isso, acho que esse desenvolvimento intelectual e do projeto humano, do projeto individual, mais recentemente ele encontrou um outro obstáculo, que é, mas a sua expressão, ela pode prevenir que eu afirme a minha identidade, porque ela me ofende, porque ela não me enxerga. Então a gente criou, no debate moderno, um outro desafio, que é esse desafio do reconhecimento, né? Que você precisa me reconhecer como eu sou, e isso, o meu reconhecimento impõe um limite à sua expressão. E aí a gente vê que entra no debate também psicólogos sociais, né? Tem o Jonathan Haidt, que fala sobre o problema de você evitar palavras porque elas geram conforto emocional, porque elas podem resultar em uma ofensa, em uma negação de quem eu sou, e de como que é necessário que você crie boas regras de convivência, porque se você cria essas barreiras, você acaba gerando também uma fragilidade emocional, uma intolerância por meio daqueles que podem se dizer permanentes vítimas da ofensa, né? O Haidt fala sobre safety, né? Segurancismo, essa moralidade que prioriza o conforto emocional acima da busca pela verdade, acima dessa liberdade de autorrealização, acima da robustez intelectual
atual de que a gente estava tratando agora. E aí também eu acho que vale a pena trazer uma perspectiva até mesmo econômica, né? Se você vê a ofensa como uma externalidade negativa, como falam os economistas, né? Que é um custo que você impõe sobre os demais, ainda assim, as externalidades elas são sempre uma via de mão dupla. Prevenir alguém de, digamos, impor essa externalidade, de transmitir essa externalidade, também significa uma restrição de direitos e da livre expressão. E é por isso que também, dentro, acho que do pensamento econômico e utilitário, o custo social de você impedir o debate, ele é muito alto. O que você pode criar são regras de convivência em espaços específicos, espaços privados. Então, dentro de um clube, ou dentro de uma universidade, ou dentro de um templo, aí sim você passa a ter regras específicas de convivência social, e até mesmo você pode imaginar que plataformas online possam ter suas regras próprias, mas ainda assim o respaldo para a ordem pública continua sendo a da livre expressão. Ok, vamos continuar nesse nosso universo contemporâneo e, sim, só para estabelecer, vamos admitir que existem alguns consensos entre os mais liberais e os menos liberais sobre alguns limites à liberdade de expressão. Por exemplo, coisas que dizem respeito a menores de idade, pornografia infantil, evidentemente, calúnia, violação à privacidade, aos segredos de Estado, ok. Mas eu queria, se a gente puder discutir um pouco os pontos de divergência entre uma posição mais liberal e uma posição menos liberal. Porque, por exemplo, o Diogo está falando da ordem pública, mas muitos vão argumentar que se você tivesse leis reprimindo discursos de ódio e desinformação, etc., na Alemanha, na década de 30, o nazismo não teria emergido. E isso parece fazer sentido, né? Mas, de uma posição liberal, não faz tanto. Será que alguém pode dizer por que não faria sentido você ter uma legislação que reprima esse tipo de discurso? Olha, há muita divergência sobre essa interpretação sobre a República de Weimar, né? A ideia de que não haviam leis que reprimiam o discurso, vários líderes nazistas foram, inclusive, presos, foram censurados, etc. De qualquer maneira, mas eu vou aqui arriscar uma provocação, já que a gente tem pouco tempo aqui para os meus amigos colocarem também, né? Eu acho que basicamente existem duas hipóteses, tá? Simplificando muito aqui no tema contemporâneo da liberdade de expressão. Ou você tem a solução anglo-saxônica /americana, que deságua na primeira emenda, e que basicamente deságua em 1919, lá no grande ano do Oliver Holmes, né? Oliver Holmes, em 1919, bem no final da guerra, ele julgou dois grandes casos, né? O Schenck e o Abrahams, né? E ele criou o Clear and Present Danger. Então, esse é o espírito saxônico-americano da primeira emenda, diz assim: você não pode cometer um crime, no sentido, algo muito claramente tipificado, muito objetivamente definido por lei, né, e que representa um clear and present danger, etc. Bom, isso não está protegido. Agora, a outra coisa são ideias, né? Se opõe ao princípio do clear and present danger ao princípio do dano, que é equivocadamente extraído lá de John Stuart Mill, né? Dado que essa ideia é perigosa, dado que eu acho que essa ideia é perigosa, então eu tiro essa ideia, né? Então eu acho que um discurso comunista é perigoso, então eu tiro um discurso comunista. Então um discurso fascista é perigoso, então eu tiro um discurso fascista, né? Então eu vou tirando tudo que eu acho perigoso. Isso leva nós tivemos recentemente o relatório da The Economist Intelligence Unit sobre o Brasil, aonde lá o Brasil cai 6 posições, e quando a gente entra na justificativa da The Economist, está dito lá bem claro: o uso de tipos abertos, jurídicos abertos, para praticar censura, né? No caso do Brasil, aqui a gente está cansado de ver ameaça à democracia, discursos de ódio, fake news e variações disso, né? E a partir dali você tem a subjetividade do agente de Estado, que faz essa interpretação, né? O ditador é uma figura sedutora, né? Então, para sintetizar minha visão, assim, ou nós vamos para a lógica da primeira emenda, ou de alguma maneira nós vamos para a lógica do bom ditador. Nós vamos delegar um poder subjetivo a alguém para dizer, né, o que pode, o que não pode, e nós temos que confiar nessa pessoa. O problema do bom ditador é sempre o mesmo. É quando ele deixa de ser bom. Como é que a gente tira ele de lá? Que é o clássico problema do Estado moderno.
Diogo. Tem a figura do bom ditador é muito boa, né? Tem o déspota esclarecido, tem pessoas que acreditam no censor esclarecido, né? Em alguém que é suficientemente inteligente, bondoso, desprovido de interesses pessoais, que vai ser capaz de fazer uma política de censura benéfica sempre à democracia, aos direitos humanos. E aí eu acho que tem um argumento recente também do Yasha Mounk, que é importante, que é quando você coloca esse grau de poder concentrado na mão do tal censor esclarecido, no regime democrático você cria uma situação de winner take all, né? O vencedor leva o discurso junto. E isso prejudica a confiança na alternância de poderes democrática. Uma coisa é você ser o perdedor e você ter ainda assim liberdade de expressão para disputar o poder numa próxima eleição, para criticar o vencedor. Quando você tem esse nível, esse grau de poder dos vencedores de uma eleição, por exemplo, é mais difícil dos derrotados aceitarem a derrota, né? Porque a derrota se torna muito custosa. Você não apenas perdeu 4 anos ou 5 anos de poder, mas você perdeu o direito de criticar, o direito de você fazer uma oposição vocal naquele governo, né? Se você segue nesse caminho, é mais difícil ainda que os derrotados consigam aceitar, então, as transições democráticas e a própria instituição democrática se torna ainda mais enfraquecida. Eu só queria fazer uma observação. Uma das coisas que pode ser dita a respeito disso é que, contrariamente ao que você sugeriu no início da sua última formulação, Marcelo, não há mais consenso, nem entre liberais, nem entre moderadamente não liberais, chame de conservadores ou de esquerda, como você quiser chamar, não importa. Quer dizer, o consenso em torno de onde é que está o discurso justamente foi implodido. Mas uma das coisas que afetou profundamente essa explosão, me parece, tem a ver com o fato de que as instituições que historicamente desenvolveram e desempenharam papéis de garantidoras da liberdade de expressão, ou sempre se bateram pela liberdade de expressão, essas instituições viraram a casaca, se você me permitir usar essa expressão bem popular, né? Eu me refiro precisamente à universidade e à imprensa, né? Especialmente nos últimos 60 anos, essas duas instituições, na minha leitura, a primeira, a universidade, causando os resultados da segunda, a imprensa, elas passaram a funcionar com uma lógica que é mais ou menos incompatível com os princípios que foram aqui explanados a respeito da liberdade de expressão. Que lógica incompatível é essa? Foi uma crescente convicção de qual é o discurso certo, de quais são as teses verdadeiras e de qual é a natureza moral e política dessas teses e desses discursos verdadeiros que deviam ser promovidos. Resumindo muito, isso resultou no fato de que a própria formação destas pessoas, no âmbito da universidade e no âmbito da imprensa, passou a girar em torno da ideia de que a mais importante coisa que eles têm a fazer é o seu ativismo, basicamente. Não importa para que lado, pode ser muito esquerdista, pode ser muito direitista, pode chamar de conservador, não importa, mas você passou a ter uma espécie de máquina de produção industrial de convictos extremamente radicais. Na minha avaliação, eles penderam mais para um lado do que para o outro nos últimos 60 anos, não é preciso ser muito inteligente para saber qual. E o resultado final disso é, na minha avaliação, especialmente num quadro muito recente, esse quadro se inicia nos anos de 2010, no mundo anglo-saxão, mais do que em outros lugares, no mundo anglo-saxão, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, contaminaram mais outros lugares do que foram contaminados por eles, e consistiu fundamentalmente na ideia de que o trabalho do jornalista é ser um ativista, o trabalho do professor é ser um ativista, o trabalho do pesquisador é ser um ativista, e o resultado disso foi que imprensa, universidades, centros de pesquisas e outras instituições como essa se tornaram parte de algo que a gente poderia chamar como um complexo estatal midiático de supressão de circulação de informações. Esse complexo estatal midiático de supressão de circulação de informações, ele operou em momentos de profunda dramaticidade, como, por exemplo, na década de 2010, as tensões ocasionadas por denúncias de abusos sexuais e coisas do gênero no mundo de Hollywood e o Me Too, no movimento Me Too. Depois, em 2020, com a eclosão da pandemia. O que eu acho curioso é que, precisamente como diz um texto publicado no Estado da Arte, do escritor inglês Ian McEwan, como ele diz lá, o ataque vem de todos os lados. E muitos dos próceres da liberdade de expressão contra essa máquina midiático-estatal que eu descrevi agora há pouco, e que tem seus pendores ideológicos que qualquer ouvinte vai saber identificar, muitos daqueles que foram vigorosos, críticos, são também inimigos da liberdade de expressão quando o jogo ideológico muda. Também perseguem, também cancelam contas, também bloqueiam informações. O Diogo e o Fernando exploraram
esses ideais quase arquetípicos, né, do censor benevolente e, do outro lado, de uma liberdade difusa e maximalista de expressão. E você, Eduardo, falou ali, vou usar um termo forte, mas um percurso aí, um abastardamento de instituições que deveriam ser bastiões da liberdade de expressão. Mas tem um elemento que a gente tocou, mas eu queria que você explorasse um pouco, que de novo, uma revolução tecnológica, né? A gente falou da imprensa de Gutenberg e eu queria ouvir de vocês sobre os riscos e oportunidades trazidos pela internet. Primeiro, concordando com o Eduardo, até acho que um exemplo clássico desse argumento que ele desenvolveu aqui é a história recente da American Civil Liberty Union, né? ACLU, que foi uma instituição centenária nos Estados Unidos, que protagonizou os episódios mais brilhantes, né, mais assim, inusitados de defesa da liberdade de expressão da primeira emenda nos Estados Unidos. Vão lembrar os dois casos, um no Brandenburg, onde uma advogada jovem negra defende o Brandenburg, Clarence Brandenburg, que era o líder da Ku Klux Klan, né, que fez um discurso abjeto, né, isso em 69. E o caso Skokie, né? O caso Skokie, que era também o Collins, né? Que era o líder do Partido Nazista americano, fazendo uma passeata numa comunidade perto de Chicago, uma comunidade judaica, e a American Civil Liberty Union, né? Um advogado judeu, defende o direito do Partido Nazista americano de fazer a sua manifestação, né? E a American Civil Liberty Union, recentemente, ela literalmente abriu mão da defesa rigorosa da primeira emenda, né? Tanto que foi substituída em grande estilo, sei que aí o Joe conhece bem essa história, pela FIRE, né? A Foundation for Individual Rights and Education. Então a sociedade mesmo, acho que ela vai reconstruindo esses... E eu concordo inteiramente com essa provocação que o Eduardo fez, quer dizer, eu até escrevi um artigo recentemente, quer dizer, eu chamei o caminho estreito, né? Quer dizer, a defesa de princípios, né, abstratos, digamos assim, o princípio da... Eu voltei a ler o Sérgio Buarque de Holanda quando ele fala lá da atração brasileira, por exemplo, sempre foi muito, muito estranha a impessoalidade dos princípios do liberalismo, etc. E isso não é bem a nossa tradição. Nós sempre tivemos uma tradição mais ligada às afetividades, né? A gente chama de cordialidade brasileira, quer dizer, nós tendemos a relativizar, a flexibilizar, pessoalizar, né? Nos movermos pelos afetos, etc. E os afetos no mundo da política tem disso, né? Bom, eu respeito a liberdade de expressão, mas para todo mundo, ou para os meus, mas esse discurso, logo esse, né? Mas esse é inaceitável. Bom, esse fere subjetividades, porque aí existe, quer dizer, a defesa de um princípio que está caracterizado exatamente nesta imagem de uma jovem advogada negra defendendo Clarence Brandenburg. Quer dizer, isso é o ponto máximo, quer dizer, do rigor, da impessoalidade, da regra, do princípio, da fidelidade a uma tradição. Quer dizer, isso nós perdemos muito, né? Em grande medida, entre muitos fatores, eu acho que há o efeito da revolução tecnológica mais recente, nos últimos 30 anos. Né? Quando vem uma revolução tecnológica, as pessoas ganham poder. Quando as pessoas ganham poder, você tem milhões de pessoas usando a palavra. Né? Aí você tem uma guerra, você tem uma explosão de divergências, como nós tivemos lá quando Gutenberg, em uma escala muito maior. Né? Aí você tem um desejo de regulação, um desejo, né, de controle, quer dizer, vira quase como uma obsessão contemporânea, o desejo de controle, o desejo de regular isto, o desejo, eu chamo assim, robesiano de pôr ordem no caos, né, na desordem, na incerteza, na insegurança, né, e isso é uma síndrome moderna, né, então isso tem, mas acho que vem antes, acho que o Diogo tocou num ponto aqui que eu acho fascinante, né, este argumento de que o seu discurso é perigoso porque fere um direito meu subjetivo, altamente subjetivo, de não ser, né, de alguma maneira agredido, ofendido, minha autoestima, minha honra, né, a minha dignidade ferida, né? Então o seu discurso não deve ser suprimido porque ele é perigoso para a sociedade. Ele não deve ser suprimido porque ele é errado, segundo a ciência. Ele deve ser suprimido porque ele me agride, ele me ofende. Mas são certas ideias que eu considero que ferem a minha subjetividade. Aí entra os safe spaces, né, toda essa neurose que tomou conta, em grande medida, dos campi, né, universitários, etc. Então, assim, trigger warning, né? Então você não pode, tem que alertar, mostrar certas imagens, certos textos,
certos autores, certos exemplos históricos, porque ele pode ter um potencial ofensivo. Então nós temos uma era de extrema fragilidade, e essa fragilidade humana precisa ser reconhecida e precisa ser protegida. Nós temos que proteger. E isto é novo. Eu quero dizer assim, olha, eu estudo muito história da liberdade de expressão, eu não vejo correlato moderno a esta ideia, este argumento, de que o discurso deva ser suprimido, única e exclusivamente porque ele tem um potencial de ferir a subjetividade de algum grupo ou de alguém. Né? Agora, Diogo, ainda nesse cenário, o impacto das redes digitais, né, como elas potencializam ou, enfim, remediam essas condições? As novas redes, as novas tecnologias, elas criaram uma crise de credibilidade, né? No momento em que você tem certos gatekeepers, né, certos protetores ali da informação, e esses portões são derrubados, e você tem um momento de informação descentralizada, desordenada. Primeiro que existe uma reação dos gatekeepers, então instituições como a academia, a imprensa, que deveriam ser laboratórios de ideias, se tornam alfândegas intelectuais. Elas demandam que exista poder político para que transforme o que seria a verdade descoberta numa verdade decretada, mas dentro desse momento de crise de credibilidade, existe sim uma demanda por informação que seja mais fidedigna. E a gente viu nos anos 90 uma tentativa de você conseguir qualificar a informação por meio do método Wiki, que encontra a sua expressão mais conhecida na Wikipedia, mas que você tem ali um certo debate de editores e tentando chegar a certos consensos. Aqueles consensos se tornam uma informação, então, filtrada, e até hoje é extremamente útil, mas com as redes sociais, a velocidade das redes sociais não permite que você, para cada post, exista esse tipo de processo. A Wikipedia funciona de certa forma, até algum ponto, não é perfeita também, porque ela é lenta, né? Mas se você precisa da velocidade do Twitter, do Facebook, do Instagram, ela já não funciona mais. E aí existem hoje, eu acho, também algumas ideias de você melhorar a qualidade do debate público, mesmo no meio da informação descentralizada, como os community notes do Twitter, que agora a Meta está usando, o YouTube está testando, o Google está testando para ferramenta de busca, que são formas também que você tenta não apelar à censura, nem apelar aos novos gatekeepers, as novas alfândegas, como eram os fact-checkers, são os checadores de fatos, mas você tem algum mecanismo ali em que os próprios usuários consigam, com alguma velocidade, contextualizar informações ou discordarem da informação que foi postada. Agora, achar que a forma de você lidar com essa crise de credibilidade é apelar à verdade decretada, aí eu acho que isso mina ainda mais a credibilidade. E aí só um outro ponto para levantar, que é essa coisa nova, que também permeia as redes sociais, de você ter um direito à sua reputação, ao seu reconhecimento. Que eu concordo com o Schiller, é algo novo, eu acho que são teóricos novos, que tratam a sua reputação não como um ativo intangível que você precisa construir, mas como um direito natural que as pessoas estão te reconhecendo da forma que você é, e que aí você, de certa forma, impõe também uma externalidade negativa a quem está reconhecendo. Mas o fato é que a propriedade, o reconhecimento, a reputação, ele existe dentro da percepção dos terceiros, né? Você não tem um direito sobre isso. Perfeito. Podemos fazer uma rodada final das considerações de cada um de vocês, com liberdade, se vocês quiserem abordar algum tema que de repente ficou no meio do caminho, mas a pergunta que eu faria para cada um de vocês é: quais os grandes desafios que vocês veem para o futuro da liberdade de expressão? Bom, então, eu acho que o principal desafio é esse que já foi suscitado aqui, tanto pela fala do Fernando quanto pela fala do Diogo agora, que diz respeito a como lidar com os novos meios que são as tecnologias que foram mencionadas agora, o que vai resultar de, seja legislação, seja de autolegislação, de algum tipo de autocontrole, no sentido de controle aqui, no sentido de como organizar, de princípios internos de organização da circulação da informação nas plataformas. A informação é difusa, ela não se
organiza, não tem ninguém que controle, mas de alguma maneira as instituições que servem de meio, que são as plataformas, paralelamente a isso, eu só chamo atenção para um aspecto que me preocupa de maneira bastante aguda, né? Que é justamente o seguinte, no momento em que você tem essas novas tecnologias e essas novas plataformas, esses novos meios de difusão de informação e de debates e de ideias e tudo mais, um dos fenômenos que me parece particularmente interessante é justamente que ele acirra os ânimos sensórios, que foram muito bem descritos aqui pelos colegas, em todo o espectro ideológico possível, né? Então, é curioso como uma parcela muito significativa daquilo que a gente consideraria, talvez com algum consenso, tá? Chamar de direita ou de conservadores, vamos chamar assim, né? Bem genericamente, né? Manifestam no Ocidente um extraordinário entusiasmo, né? Por regimes censórios, perseguidores, né? Com práticas persecutórias, né? Seja a Rússia, né? Tem uma quantidade agora inacreditável de conservadores ocidentais putinistas, né? Tem um entusiasmo com regimes fechados do leste europeu na órbita também disso, né? Então tem uma tendência a achar que isso é uma prática extraordinariamente boa. E a mesma forma, uma espécie de regozijo da parte dessas frações ideológicas que eu acabo de descrever, com práticas de fechamento de universidades e de cancelamentos de pesquisas e disso, daquilo, né? Quem não consegue perceber que uma parcela do antigo, que nós chamaríamos de antiga esquerda, ou de progressismo, né, foi a protagonista do estabelecimento, né, de práticas persecutórias, censórias, excludentes, com base precisamente nesses critérios que o Fernando e o Diogo muito bem exploraram a respeito de um tipo de imposição de reconhecimento que é intimamente associado às noções de identidade e identitarismo e políticas da identidade, não tem como dissociar disso. Qualquer pessoa minimamente honesta vai reconhecer que as práticas censórias e persecutórias tiveram um predomínio nesses últimos anos desse lado da balança, né? E aí quando você tem essas duas posições funcionando desse jeito, com uma plataforma, com um tipo novo de mecanismo de difusão de informações, o resultado não podia ser pior, porque aí você fica com uma pequena parcela, com uma espécie de franja, né, fazendo a tarefa, né, daquilo que o Fernando muito bem descreveu a partir da FIRE, da Foundation, né, a fundação, né, pela liberdade de expressão que tem lá nos Estados Unidos. São pequenos grupos ou pequenas instituições ainda, ou margens nos grupos, tanto progressistas quanto conservadores, que ainda se reivindicam portadores dessa tradição da liberdade de expressão. Então, nesse novo contexto, nesse novo horizonte, eu deixo uma nota um pouco pessimista, assim, quanto a quem vai ficar o encargo de fazer a condução desse ressurgimento da fênix, né, da liberdade de expressão, dessa era de ouro que foi, de um certo modo, o período da modernidade. Fernando Schiller. Realmente é uma reversão hoje. E eu quero dizer assim, eu também nesse ponto sou um pouco, não sei se pessimista é a palavra que eu tenho, mas eu sou muito desconfiado com isso, tá? Eu acho que a defesa de princípios, né, consistentes em torno do tema da liberdade de expressão hoje é minoritária mesmo. Minoritária. Eu acho que numa democracia ultrapolarizada, acirrada, quer dizer, com os ânimos das redes sociais, etc., essa defesa da impessoalidade, da regra, etc., é muito difícil. Se você tem um neoconservadorismo que não está muito preocupado com isso, você tem a esquerda, woke, etc., também não está muito preocupada com isso. Então não é um momento fácil, assim, por isso que esse tema virou um tema, para mim, muito importante e nevrálgico, fundamental na nossa cultura, né? Tem uma questão, tem um argumento, assim, para complicar mais o negócio. Um dos argumentos clássicos do Alex Tocqueville, quando ele faz a viagem à América, e ele diz, olha, aqui tem liberdade de pensamento, de expressão, liberdade política, etc. Um debate muito aceso, muito vivo, etc., na democracia americana, e em grande medida isso acontece porque existe diversidade, existe pluralismo. Nenhuma corrente de opinião é forte o suficiente para controlar o jogo, para comandar o jogo, né? Então, assim, eu chamei isso de argumento pluralista. Enquanto a gente tiver um pluralismo, ou seja, enquanto o poder estiver descentralizado, o poder de informar, o poder de meios, né, você tem, digamos assim, um anulando o outro, né? Então, do próprio pluralismo surge a proteção da liberdade, né, da própria descentralização do poder, dos meios de informação, etc., etc. Muita gente viu na internet, lá nos anos 90, na época do tecno-otimismo, essa possibilidade, ou seja, na medida que vai se descentralizar
a tecnologia, os meios, etc. Então a televisão, as emissoras, o gatekeeper, nós vamos ter milhões de pequenos gatekeepers, né? Mas no fim nenhum vai ser gatekeeper, né? Porque se você tem milhões de gatekeepers, ninguém é gatekeeper, né? Então isso é bom, vai ser bom para a liberdade. Em parte, esse argumento fez algum sentido, né, em algum momento nos últimos, 30 anos, né? Mas o fato é que existe um argumento para mim parece muito problemático, que as redes sociais não necessariamente atendem a esse requisito, em função do tal do efeito de rede, né? Como todo mundo quer estar na mesma rede para ter a reverberação, para ter audiência, você quer estar na mesma rede, né? Então a tendência das redes sociais propriamente ditas é mais a concentração do que a descentralização. Então, o mesmo movimento que houve com o streaming, com a convergência da televisão, da internet, então o espalhamento desses meios de informação, não necessariamente vai acontecer com as redes sociais. Você não vai ter centenas de redes sociais, cada grupo de opinião, de pensamento, de idiosincrasias e gostos e estética, etc., vai migrar para algum lado, então nós vamos ter uma confluência de muitas redes e no final isso vai acabar criando uma espécie de situação tocquevilleana, assim, um pluralismo que no fim garante a liberdade, né? Então isso não necessariamente vai acontecer. Ninguém tem bola de cristal para dizer isso, mas a tendência não é essa, né? A tendência é um processo forte de concentração de poder, concentração de poder tecnológico nas grandes redes, né? E isso é um problema, porque são espaços semipúblicos, né? Eles cumprem uma função pública, são de gestão privada. Isso leva a legislações como, por exemplo, na Alemanha, na Europa, né, em 2017, onde você tem este controle compartilhado, digamos assim, né? Essa regulação compartilhada. Então, seja qual for o modelo de regulação para o qual a gente migrar, né, seja a preservação do modelo que está no Marco Civil da Internet, lá no artigo 19, etc., que é um modelo rigoroso, né, só ordem judicial para conteúdos claramente identificados, que não vem sendo respeitado no Brasil. Nós estamos praticando censura prévia em larga escala no Brasil, isso não é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, mas o fato é que o caminho, me parece, é o caminho de uma clara tipificação legal, objetiva, daquilo que é um crime, um delito, né? Então aí exige um certo rigorismo legal, e aquilo que é delito de opinião, certo? Isso está um pouco no espírito da interpretação da primeira emenda americana. Nós não vamos suprimir ideias, tá? Elas podem ser perigosas, nós não vamos suprimir. Não, o Estado não está autorizado, o Congresso não está autorizado, os juízes não estão autorizados a suprimirem ideias porque eles consideram que essas ideias sejam perigosas. Então não tem delito de opinião, não existe delito de opinião. Você pode ter a opinião que quiser, mais bizarra que quiser. Ele não tem. O que agora, o critério tem risco claro e imediato de ilegalidade, uma ilegalidade claramente identificada, bem tipificada, bom, aí tudo bem, aí o Estado vai intervir, né? E o Estado pode intervir diretamente, ou ele pode intervir de maneira compartilhada com as redes, né? Aí entra o tal do dever de cuidado, né? Que é muito perigoso. O grande desafio, portanto, para o qual eu não vou dar uma receita de bolo aqui, mas me parece uma clara distinção que nós teremos que treinar, aprender a fazer, etc., retomar, que é essa distinção entre aquilo que nós podemos, como sociedade, claramente conceituar e reconhecer como um crime e tipificar juridicamente, né? E na objetividade do direito, das palavras que veiculam o direito, né? E aquilo que é delito de opinião. Ok, Diogo Costa. Eu concordo com o que os colegas falaram e adiciono que a minha preocupação é quando eu digito DeepSeek e quando abre a ferramenta, o LLM, eu pergunto alguma coisa sobre o massacre da Paz Celestial. E aí a ferramenta dá um bug ou fala para a gente conversar sobre outra coisa. Eu entendo que os modelos grandes de linguagem vão se tornar cada vez mais importantes para o discurso, para a maneira como as pessoas se informam, vão se tornar, às vezes, amigos virtuais das pessoas. E existe uma possibilidade de que, por preocupações de viés ideológico, de preconceitos institucionais ou de interesses nacionais, de que seja feita uma censura embutida nesse tipo de ferramenta. Então, esse eu acho que é um dos grandes perigos à liberdade de expressão,
É você utilizar as novas ferramentas para colocar uma censura embutida. E isso já era uma preocupação que já vinha sendo tida até mesmo pela OpenAI, diminuir a influência do aprendizado humano dessas máquinas, diminuir a influência da elite californiana nela. Mas existem também outras influências. E como bem lembrou tanto o Wolff quanto o Schiller, a nova direita populista em ascensão, ela também quer impor as suas preferências. Então, acho que dentro desse novo debate, há aí um espaço também para soluções tecnológicas. Centralizações vão ser mais importantes do que anteriormente, para que você tenha modelos que não sejam controlados pelo Estado, e uma reafirmação desses princípios, que são princípios de inauguração da modernidade, que criaram, né, esse arco histórico, e novamente, é uma compreensão sobre o ceticismo do poder, sobre o ceticismo da centralização do poder, e uma reafirmação de certos direitos que, como dizia Antígona, são mais antigos do que o decreto de qualquer homem. Ok, infelizmente o tempo me obriga a impor um veto na nossa conversa aqui, mas eu espero que em outras oportunidades a gente retorne a vários temas que ficaram pelo caminho mais detidamente, mas por hoje é só. Eu agradeço Diogo Costa, Eduardo Wolff e Fernando Schiller, agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.